A vocação nasce justamente quando desde criança, né, é semeado no coração dos pequeninos este amor às coisas de Deus. Muitos padres hoje nos dão esse testemunho. Eu sou padre porque quando criança servi na minha comunidade e desde o tempo de coroinha eu ouvi a voz de Deus me chamando para o ministério sacerdotal. E para falar um pouquinho, né, sobre a importância do trabalho dos coroinhas e como este tempo na vida da criança pode ser também um canteiro vocacional, nós acolhemos com muita alegria aqui no Bênção da Manhã o padre Diego Antônio, missionário redentorista. Ele é prefeito de igreja aqui no santuário e também acompanha a pastoral dos coroinhas aqui na Casa da Mãe. Padre Diego, bom dia, bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, Padre Camilo, bom dia a todos que nos acompanham no Bênção da Manhã. Celebrando o dia de São Tarcísio, né, o grande santo mártir da igreja, padroeiro dos coroinhas, acólitos, ministros da Eucaristia, todos aqueles que servem com alegria o altar de Deus e zelam pela Sagrada Eucaristia. É bonito perceber na vida de São Tarcísio, Padre Camilo, que mesmo muito jovem, muito criança, ele tinha um amor pela Eucaristia. Já nos primeiros séculos da era cristã, pelo imperador Valeriano, que matou muitos cristãos e perseguiu muitas pessoas, ele levava o conforto espiritual até a prisão, levando a Eucaristia, levando a presença de Jesus, que é o pão dos fortes, para aqueles que padeciam pelo suplício do martírio. E num dado momento da sua vida, ele também foi pego por alguns jovens e apedrejado até a morte. Mas com muito zelo guardou a Eucaristia no seu coração, sobretudo guardou na sua vida. E São Tarcísio é um grande exemplo para nós, né, que servimos o altar, que zelamos pela presença real de Jesus na Sagrada Eucaristia. Padre Camilo, o senhor foi coroinha também? Infelizmente não, Diego. Na época em que eu era criança lá em Carlópolis, a paróquia não tinha pastoral dos coroinhas. Acho que o padre não teve muito interesse, as lideranças também não procuraram. Mas é algo que faz falta, né? Acho que se tivesse vivido essa experiência, teria algo muito maior ainda para poder testemunhar do amor à Eucaristia. Hoje, graças a Deus, tem lá na minha paróquia, tem um grupo grande de crianças e uma característica do coroinha é que eles estão sempre alegres, né? O simples fato de poder segurar a toalhinha para você enxugar a mão na hora da purificação ou bater o sininho, para eles já é algo assim mais do que especial, né? Com certeza, é um celeiro de vocações, né? Eu me recordo quando era criança. Ah, você foi? Fui lá em Guaranésia com o Padre Álvaro, ajudávamos com muita alegria servindo o altar, servindo a mesa, o altar da Eucaristia, o altar da palavra. E para nós coroinhas, padre, a maior alegria era usar o turíbulo, né? A criança sempre se encanta muito com esses objetos litúrgicos e isso vai despertando pouco a pouco o amor à igreja, o amor à liturgia, o amor às coisas de Deus, o amor ao altar, né? Muitas comunidades, infelizmente, não têm coroinha. Ou tiveram no passado e hoje o padre acabou achando que não é preciso. Ele não compreende, né, a importância de uma criança se ocupar com as coisas de Deus. Jesus tinha 12 anos quando lá no templo em Jerusalém ele vai falar ao coração de Maria: eu devo me ocupar com aquilo que é do meu Pai. E os coroinhas são a expressão bonita, né, dos pequeninos que se ocupam com aquilo que é de Deus. Qual a importância, né, Padre Diego, da comunidade incentivar a participação das crianças nesta bonita pastoral, né? Qual a idade mínima em que a criança já pode ser inserida neste trabalho e em que consistiria realmente o bonito serviço que a criança presta no altar, principalmente na celebração da Santa Missa? Padre Camilo, na igreja não existe uma regra muito clara que tente normatizar esta inserção da criança, do jovem, no serviço litúrgico do altar. O que vale é desenvolver no coração da criança o desejo, a admiração e a vontade de servir com alegria ao altar de Deus, a Eucaristia. Mas assim, a gente orienta que logo que a criança tenha 5, 6 anos, já é possível já ajudar de um certo modo no serviço litúrgico do altar, como coroinhas, né? E depois, quando ficam maiorzinhos, como acólitos, após uns 12, 15 anos, já é possível assumir esse ofício. Mas o mais importante é que os pais tenham consciência da importância que este ministério tem para a formação religiosa do filho, né? É uma forma também que o filho tenha amor à igreja, amor à Eucaristia, amor à liturgia
e também, claro, um celeiro de vocações, né? Com certeza. Por isso, para você, pai e mãe, como é importante você motivar o seu filho a participar da comunidade. Não espere chegar à idade da catequese para fazer com que o teu filho comece a participar da missa e de outras celebrações, né? O próprio Padre Diego diz, né, desde a criança, a partir dos seus 5, 6 anos, que já começa a despertar interesse naquela bonita curiosidade que é própria dos pequeninos, encaminhar, né, motivar o seu filho a participar. Isso vale também para os párocos, para os coordenadores de liturgia, para os catequistas. Criar espaços para que a criança goste de estar na igreja, que a criança ame fazer alguma coisa, por menor que seja o gesto da participação dela, isso é algo muito importante e vai marcar a sua vida de fé. E de repente uma criança que é acolhida como coroinha, lá na frente vai querer entregar toda a sua vida no serviço ao altar, seja como sacerdote ou como religioso e religiosa. Padre, você mencionou, né, a criança vive até uma certa idade a pastoral dos coroinhas, mas existe também, ajudando no serviço da liturgia, os acólitos. Qual seria essa diferença? Algumas pessoas não compreendem. A diferença básica é a idade, né? Então, o coroinha e o acólito basicamente têm as mesmas funções, as mesmas responsabilidades. Mas a gente sempre tem esse critério, a criança ainda é pequena, né? Às vezes tem algum objeto litúrgico que é um pouco mais pesado, a gente coloca a função para o acólito. Então, não teria uma certa distinção de funções. Ambas os ministérios estão a serviço da liturgia, a serviço do altar. O mais interessante, Padre Camilo, que vale a pena que tenhamos consciência, que o ministério de acólito na Igreja hoje, após o Concílio Vaticano II, ele é um ministério instituído como preparação imediata ao sacerdócio, né? Que tradicionalmente, né, no nosso linguajar popular, nós colocamos esta função para os jovens que já estão uma caminhada como coroinhas, né? Mas o acólito mesmo, de uma forma ordinária, é aquele que se prepara para o sacerdócio. Então o nome correto seria cerimoniário, né? É aquele que assiste ao sacerdote ou ao bispo nas celebrações litúrgicas. E é bonito quando a comunidade tem esse incentivo, né? A participação das crianças e dos adolescentes, motivar as crianças a se aproximarem do altar. O próprio Cristo falou, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então a gente precisa também ter este coração acolhedor, né? Este coração que faz com que a criança descubra, este é meu lugar, né? Estar ao redor da mesa do Pai traz para mim alegria. Aqui no santuário, nós temos esse bonito trabalho da Pastoral dos Coroinhas, né? E temos aí desde pequenininhos que participam, como também já jovens que estão no ministério como cerimoniários. Você e o irmão Antônio os acompanham. Não é uma formação só prática, é uma formação espiritual, é uma verdadeira catequese. Como atualmente, padre, acontece aqui o serviço dos coroinhas e os acólitos na Casa da Mãe Aparecida? Isso mesmo, Padre Camilo. Além de ser uma forma de formação litúrgica, também é uma formação espiritual, catequética, acompanhando o jovem também na sua própria experiência de vida pessoal, de trabalho, de estudos. É uma forma também de fazermos próximos destes jovens, dessas crianças que se interessam pelas coisas de Deus. Atualmente no santuário nós temos cerca de 60 crianças e jovens que se dedicam a este ministério, de diferentes idades, de diferentes até situações, né, sociais, né? Temos pessoas de outras cidades também que ajudam aqui no santuário, mas nós acompanhamos, formamos e motivamos essas crianças a se interessarem pelas coisas da igreja. Perfeito. Nessa semana vocacional, rezando essa bonita dimensão de um Deus que por nos amar nos escolhe para estar ao serviço do seu reino, hoje refletimos a importância da pastoral dos coroinhas na comunidade. O próprio Diego partilhou que foi coroinha lá em sua comunidade, em Campestre, e com certeza isso contribuiu muito para que ele pudesse estar atento à voz de Deus e responder com alegria à vocação sacerdotal, à vocação missionária. Mas temos também tantas pessoas que passaram pela pastoral dos coroinhas e hoje são excelentes pais e mães de família, leigos engajados nas várias pastorais da igreja. Então, ser coroinha é um canteiro, onde Deus vai chamando para a missão do reino que se dá nos mais variados estados de vida. Padre Diego, muito obrigado pela presença, pela partilha. Parabéns pelo trabalho que com tanto amor você realiza, né, junto à pastoral do santuário
e dentro da pastoral o cuidado com a presença aí dos nossos coroinhas e acólitos. Gratidão por ter vindo partilhar conosco nesta manhã. Amém. Muito obrigado, Padre Camilo. E fica aí o nosso convite, você que criança, jovem que nos acompanha, os pais, você que também é sacerdote aí na sua paróquia e não tem ainda o Ministério de Coroinhas e Acólitos, motive as crianças a participar deste momento tão especial que vai marcar certamente a vida desta criança por toda a sua história. Perfeito.